Cara, então, eu comecei ali com meus 14 anos de idade, eu fiz a primeira venda lá para os 15 anos, e aí eu passei dos meus 15 a 20 anos fazendo uma vendinha aqui, uma vendinha ali, mas sem ter nada fixo, e foi um dos motivos, assim, que eu demorei tanto tempo para ter resultado, foi. Inclusive, Miguel, em suas redes sociais você fala muito que é apaixonado por marketing. Então, de onde é que começou isso? Como é que começou essa paixão pelo marketing? Então, cara, minha paixão por marketing começou quando eu tinha 14 anos de idade e eu vi um novo mundo ali, porque antes disso eu sempre achava que, tipo, minha vida seria o comum de todo mundo. Queria trabalhar, me casar algum dia, morrer e não faria nada demais, nunca conquistaria as coisas que eu queria. E com 14 anos, bem lá na época do Érico Rocha, eu lembro que eu tinha visto o depoimento de um cara que chamava Patrick Passos, e ele tinha 16 anos e estava falando que tinha feito, nem lembro quanto, 10 mil reais no mês, alguma coisa assim. Eu pensei, putz, esse cara que é um pouquinho mais velho que eu, tá ganhando dinheiro com marketing, então eu também consigo, sabe? E aí eu comecei nesse mercado, e principalmente porque me foi vendido um sonho que eu poderia enriquecer, que eu poderia ficar milionário pela internet. Eu achei que isso aconteceria mais rápido, mas demorou. Quando eu comecei com 14, eu fiz o primeiro milhão. No final dos meus 22 anos, demorou 8 anos, mas no final, o sonho que me venderam, apesar da demora, foi realmente verdadeiro. E tô aqui hoje. Top Legal. demais. E você começou como afiliado? Sim, eu comecei como afiliado. Eu fazia vendas por e-mail. Inclusive, a primeira venda que eu fiz foi de um produto de sedução, de como seduzir mulheres. Eu tava num grupo do Facebook lá, e eu tava vendo que existia muito aquela estratégia de fazer vendas por e-mail na época, sabe? E aí eu postei alguma coisa que eu não lembro agora, mas que o administrador do grupo colaborou lá e fixou no topo, que era convidando para uma lista de e-mails minha. E aí nessa lista de e-mail eu tava vendendo um produto como afiliado, que era o protagonista de um cara chamado Felipe Marques, se eu não me engano, foi esse o primeiro produto. Legal. E aí eu fiz minha primeira venda nessa época. Só que, de início, eu não levava aquilo como uma coisa séria, sabe? Eu fazia uma vendinha ali, parava, seguia minha vida, ia pra escola, e demorou muito tempo até que eu mudasse meio que a minha cabeça de uma coisa pra fazer no tempo livre pra me dedicar totalmente, que foi quando eu comecei a ter resultados de verdade. Legal. Então, o mercado de afiliados pra você funcionou tipo com nenhuma escola. Isso, sim, Legal, foi um legal. início. E quanto tempo você ficou vendendo como afiliado? Cara, então, eu comecei ali com meus 14 anos de idade, eu fiz a primeira venda lá para os 15 anos, e aí eu passei dos meus 15 a 20 anos fazendo uma vendinha aqui, uma vendinha ali, mas sem ter nada fixo. E foi um dos motivos, assim, que eu demorei tanto tempo para ter resultado, foi que eu começava um projeto. Aí, isso quando eu fui envelhecendo, eu começava um projeto, às vezes eu ficava 3 meses fazendo alguma coisa, mas alguma coisa me bloqueava, e quando eu tava perto de colocar o bagulho pra rodar, eu ia lá e desistia e abandonava. E aí eu ia lá e gastava mais 1, 2 meses em outra coisa, e eu nunca ia até o final, ia sempre abandonando, sem acabar. E o resultado foi óbvio, né? Eu demorei anos, assim, pra ter algum tipo de resultado. E foi o que eu mais aprendi hoje em dia, que eu demoro até entrar num projeto, mas quando eu entro, todo o projeto vira e eu executo ele até o final. Legal. Interessante. O marketing digital, ele faz essa promessa de você ganhar dinheiro rápido, né? Então, quando as pessoas entram, elas não entram com a mentalidade de longo prazo. Sim. Em construir um produto, pegar uma oferta, refinar. Imediatista, né? É aquela coisa de, eu vou lançar, joguei, deu dinheiro, brilhou. Mas isso não dá. Não é Hollywood, né, pra todas as pessoas. Quando é que você percebeu que, tipo assim, cara, eu preciso ter consistência aqui e parou com esse padrão que te auto-sabotava? Então, eu parei com esse padrão que me auto-sabotava depois que eu tive a primeira referência de sucesso aqui na vida. Inclusive, vou dar um salve pro meu amigo Edu. Eu arrumei um emprego de vendedor de consórcio quando eu tinha 20 anos. E ali era basicamente ligando o tempo todo para cliente, o dia todo, de 6 horas da manhã até 5 horas da tarde. E eu trabalhava numa empresa de consórcio, que não era empresa qualquer de consórcio, era empresa Black Zone. Eles iam lá e prometiam, cara, você vai ser contemplado, fecha isso aqui com a gente, tu vai ganhar o consórcio, sei lá o quê. Empresa Black Zone. É como se fosse a empresa Black dos consórcios. A oferta agressiva. Enfim, e aí eu
aprendi muito ali, só que não era o tipo de coisa que eu queria trabalhar, sabe? E só que quando eu tava lá, eu tive uma referência de sucesso, que foi meu antigo chefe, o nome dele é Edu, inclusive eu acho que ele vai estar vendo isso aqui, porque hoje em dia ele trabalha com marketing também. Legal. E quando eu via ele como, tipo, os clientes falavam, vai tomar no meio do seu coelho. Não, calma, não sei o que. E fazia venda no final, e o pessoal, puta, ele continuava vendendo, e o cara resiliente. Eu meio que entendi que, tipo, eu não tinha conseguido ter nenhum sucesso antigamente, porque, sei lá, quando eu era mais novo, eu trabalhava 2, 3 horas no dia, achava que estava trabalhando, mas não estava fazendo nada, desistia no meio do caminho. E ali eu tive um exemplo ali de consistência, e foi nesse momento que eu entendi que eu precisava me manter firme, executar as coisas até o final. E 3 semanas ali, depois eu larguei aquele emprego, mas o exemplo que eu tive ali durou pelo resto da vida. Fantástico. Um salve pro Edu, que mudou o jogo. Valeu, né? Eduzão. Obrigado. Referência de performance pra você, então. Sim, sim. É legal dizer também, porque isso acontece, como o Marcelo disse, com a maioria das pessoas que iniciam, não tem essa constância, fica pulando de galho em galho, Sim. porque não vê o resultado. Então é legal trazer exemplos de uma pessoa tão jovem, porque o Miguel tem 23 anos hoje, né? Isso. E se tocou disso cedo, relativamente. Porque tem gente que fica aí nessa jornada um tempão. A vida inteira. Sim.